aqui hoje. Meu Deus. Oh, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Sou igual aos Salmos 45. O salmista fala: meu coração ferve com palavras boas, né? Estou jubilando aqui nessa noite. Hoje eu estou muito grato. Estou muito. Meu Deus. Estou muito agraciado. Graças a Deus. Deus já falou muito forte com a gente aqui hoje, irmão. Aleluia. Nada se compara com o que temos na eternidade. Aleluia. Vale a pena servir a Deus. Vale muito a pena servir a Deus. Tudo é passageiro. Logo estaremos com o Senhor. A grande festa. Oh Deus. Esse é o motivo de estarmos servindo a Deus. Essa é a nossa esperança. Não somos como os demais que não têm esperança, como diz Paulo aos Tessalonicenses. Sabemos para onde vamos. Aleluia. Sabemos para onde vamos. Oh, glória a Deus. Mateus capítulo número 13. Mateus capítulo de número 13. Vou dar sequência. Enquanto os irmãos procuram. Estamos na realidade falando sobre os frutos. Para ter fruto precisa ter terra para ser plantado, precisa ter semente para germinar esse fruto, né? E também esse fruto um dia será colocado em celeiros. Aleluia. Haverá um dia que o joio será tirado e jogado, vai ser tirado o trigo e posto em celeiro, e os joios serão queimados. Nós glorificamos a Deus porque a palavra caiu numa boa terra. Vocês creem nisso? Aleluia. E está germinando. E o grande dia está chegando. Está chegando. Mateus capítulo de número 13. Jesus está aqui do lado do mar da Galileia. Está, aliás, no mar da Galileia. Do lado do monte das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Agora ele está embaixo, não está em cima do monte, mas ele está embaixo, no mar da Galileia, do lado de Cafarnaum, próximo de Cafarnaum, aonde uma grande maioria acredita que Jesus residia em Cafarnaum, né? Porque ele tinha lugar que ele morava. É tanto que quando ele encontra com Natanael, é perguntado para ele: Senhor, aonde tu moras? Ele fala: vem e vê. E diz a Bíblia: e foram e viram. Né? Então Jesus tinha lugar que ele morava, embora aparentemente parece que ele quase não parava em casa, mas tinha lugar para morar sim, né? E na região de Cafarnaum, próximo de Cafarnaum, embaixo do monte das bem-aventuranças, Jesus entra num barco no mar da Galileia e começa então a falar essa parábola chamada a parábola, como título, parábola do semeador. Capítulo de número 13, versículo 1 em diante está dizendo: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra parte da semente em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. E logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E assentando-se dele, e
E acercando-se dele os discípulos disseram: por que lhe falas por parábola? E ele respondeu e disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, para que eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre as profecias de Isaías que diz: ouvindo os ouvires, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvires e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas o sufocam a palavra e fica infrutífero. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Eterno, querido Deus, eu te glorifico, te exalto, te adoro. Estamos no teu santuário nesta noite. Te sou grato, Senhor. Tu conheces os corações, sabe a sinceridade da nossa alma. É um regozijo, é uma alegria podermos cultuar, podermos adorar o teu nome neste lugar, nesta noite. Te louvo pela vida dos teus servos que aqui estão. Continue falando conosco, Senhor. Continue nos fortalecendo, continue trabalhando em nossas vidas, Senhor, nos ajudando a compreender melhor a tua palavra no decorrer da nossa caminhada. É o que eu lhe peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Pode tomar os seus assentos. Vou procurar ser mais objetivo hoje. Louvado seja Deus. Estamos diante da palavra do Senhor e a semente é a palavra de Deus. E Jesus, ele fala sobre essa parábola e ele traz ele mesmo traz o seu significado, o que ele estava se referindo com esta parábola. Então nós comentamos a semana passada que o semeador, ele saiu a semear, e a primeira semente que é lançada, nós vemos que foi lançada ao pé do caminho, no capítulo 13, o versículo 4. A palavra foi lançada, a semente foi lançada ao pé do caminho. E ele fala no verso 19 do mesmo capítulo, porque ele começa falando a parábola, e lá na frente ele está explicando o que significa aquelas palavras, o que significa o pé do caminho, o que significa a semente caindo entre pedregais e entre os espinhos. Ele traz o seu significado. Então, sobre a semente cair ao pé do caminho, no verso 19 ele traz a explicação dizendo: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Por isso é interessante você ouvir a palavra e ter o entendimento, porque se você ouvir a palavra e não ter o entendimento dela, essa palavra ela não vai permanecer no seu coração por muito tempo. E o inimigo ele terá a astúcia de lutar de todos os meios para que essa palavra ela some
Então o que acontece? Quando você estiver diante de uma circunstância, ouvir a palavra, tenta entender a palavra. Quando chegar na sua casa, se você não teve a compreensão da palavra, não permita que essa palavra fica ao léu, fica à mercê do inimigo, mas faça com que essa palavra tenha a compreensão. Então chega em casa, medita o que foi falado, o que será que quer dizer isso, por que isso aqui, vai para as escrituras, pesquisa, pega um dicionário, tenta entender, tenta compreender. Por quê? Porque quando você exercita a sua mente, você foca a sua mente naquilo, medita naquilo, automaticamente a sua mente vai registrar essa palavra. A sua mente, ela vai fazer com que você, essa palavra, ela não fica simplesmente passageira. Por quê? Porque nós temos na nossa mente, é como um computador. Você tem no computador as duas memórias, a memória temporária e aquela memória fixa, aquela memória que permanece. Quando você faz qualquer alteração no computador, se você não transferir para a memória permanente, quando você desligar o computador, você perdeu tudo. Então você precisa transferir, e a nossa mente não é diferente. Se você não exercitar, se você não meditar, se você não fazer nada em relação àquilo que você ouve, isso aí simplesmente se torna passageiro. Por isso que é estudado na escola, por isso a dificuldade nas faculdades, tem que fazer trabalho, tem que fazer seminário, tem que no pleno domingo correr para reunir com os alunos, grupo de jovens se reúne para discutir, para o quê? Porque eles vão lutar, vão martelar esse estudo, vão estar junto, e isso vai fazer o quê? Que a sua mente registre. E quando eles chegam diante da prova, vem a prova, quando eles se deparam com a prova, automaticamente eles lembram: opa, isso aqui eu quebrei cabeça, isso aqui eu entendo, isso aqui agora está guardado, está comigo. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós temos, quando nós martelamos a palavra, meditamos e temos o entendimento da palavra, essa palavra ela fica guardada em nós e é usado em tempo oportuno. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele te faz lembrar das suas palavras. Como vai lembrar de algo que você mal deu atenção? Mas quando você meditou, quando você pensou, quando você estudou sobre aquilo, você vai, em certa circunstância na sua vida, se deparar com certa dificuldade, você vai lembrar da palavra. Opa, a palavra de Deus me diz isso. Eu resolvo esse problema com facilidade, porque a palavra me corrige, a palavra me orienta. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus, ela tanto nos faz nos faz sentir bem em relação às nossas atitudes, como também faz nos sentir mal em relação às nossas atitudes. Ou seja, quando você se depara com certa circunstância e você age, o seu agir, ele tem duas formas. Se você age de conformidade com a palavra que está no seu interior, porque você já meditou, você já tem a compreensão dela, automaticamente você está agraciado. Estou me sentindo bem. Por quê? Porque a palavra que está guardada, ela me faz sentir bem. Isso está em Romanos capítulo 2. Romanos 2, versículo de número... Vamos procurar comer Bíblia hoje. Seria bom se você estivesse registrando, anotando, porque o que você vai ouvir não é coisas que se ouve todos os dias por aí, não. Romanos capítulo de número 2. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo de número, vou ler desde o 14. Porque quantos os gentios, 2:14 até o versículo 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo lei, serve de lei para si mesmo, os quais mostram as obras da lei ou da palavra, da escrita, mostram as obras da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando ou quer
defendendo. Então, quando você tem à mercê de você, dentro do seu interior, a palavra, quando você se depara com as circunstâncias, o que vem na sua mente? É a palavra. Quando você age de conformidade com a palavra, você está agraciado. Eu estou andando certo, fiz o que era correto, estou dentro da palavra. Aí quando você não obedece a palavra, não cumpre a palavra, embora ela esteja no seu coração, isso te traz uma angústia. Eu sabia o que era certo, mas fiz errado. Eu sabia que eu não podia mentir, mas eu menti. Eu sabia que eu não podia ser omisso, mas eu fui omisso. Então naturalmente você começa a sentir tristeza. Essa é a diferença do cristão salvo. Comentamos domingo na escola dominical sobre a faculdade da alma, os 3 estágios da alma: o sentimento, o intelecto e a vontade. Pertence à alma. Então o que me faz diferente do ímpio? O ímpio, ele erra. Eu não perco a salvação por cada pecado que eu cometo. Não perco. Por quê? Porque o pecado cometido por mim é diferente do pecado cometido pelo ímpio. Por quê? Porque o próprio João fala lá dizendo, aquele que diz que não tem pecado se faz um mentiroso, porque todos pecamos. Então o pecado que João se refere todos nós somos sujeitos ao pecado. Mas qual é a diferença do pecado meu e o pecado do ímpio? É porque quando eu peco, isso me causa uma tristeza, uma angústia, e eu não perco a minha salvação. Por quê? Porque eu sou salvo. Se eu não fosse salvo, não geraria angústia, não me geraria tristeza, não haveria nada. E se não houver angústia, nem tristeza, nem arrependimento, não há remissão de pecado. E se não há remissão de pecado, eu estou condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Então a diferença, o ímpio peca e isso não lhe traz remorso, não lhe traz tristeza. Mas quando nós erramos, isso traz uma grande angústia. Então, mas quando nós acertamos, diz aqui Romanos 2, que nos faz sentir alegria, nos traz grandes regozijos, porque estamos andando de conformidade com a vontade de Deus. Então apreenda a palavra, não saia com dúvida, não permita, porque se todas as palavras que vierem sobre a sua vida e ela não ter o entendimento, ela não ficará por muito tempo. Ela vai embora, é questão de tempo, ela vai embora. Você vai sair, pode estar um reteté. É por isso que eu falo que movimento, pula, rolar para o chão, isso não quer dizer nada. Não quer dizer que estamos vivendo na palavra. Por quê? Porque a palavra, ela muda. A palavra, ela me transforma. A palavra me transforma. Eu estou pulando dentro da igreja, saltando, rolando para o chão, dando cambalhota, e no dia seguinte eu me deparo com alguém no trânsito, estou dirigindo o meu carro, o fulano me fecha, eu ponho a mão para fora, aponto o dedo, xingo a mãe dele, xingo a tia dele, faço e desfaço e vou embora, e não muda, e não me traz angústia, não me traz tristeza, e no culto seguinte eu estou aqui, Louvado seja Deus. Aonde o poder de Deus existe, há mudança, há transformação. Não vivamos nós no evangelho falso, no evangelho de aparência. É por isso que o joio e o trigo crescem junto e são idênticos. Mas quem é espiritual, quem realmente tem conhecimento das escrituras sagradas, ele consegue distinguir o joio do trigo, sabia? Consegue distinguir. Não é à toa que Deus prepara homens para lidar com a lavoura. Se você olhar, a Bíblia apresenta homens lidando com lavoura. Quando a Bíblia nos apresenta como ovelha, ela apresenta um pastor que cuida das ovelhas, e assim sucessivamente. Por quê? Louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque mesmo tendo a aparência, quem trabalha com... Quem está no ramo que mexe, ele tem um entendimento. Eu estava vendo um vídeo, o camarada olhando, e no vídeo eu vi os dois, o joio e o trigo junto. É idêntico. Se você pôr na mão, você não percebe que é idêntico. Mas se você olhar para a plantação, você percebe. Quando o fruto está maduro, você percebe. O trigo está assim, está pendido, está cheio. E o joio está em pezinho, nem se mexe. Louvado seja Deus. Porque os caroços do trigo tá cheio, o do joio tá só palha, não tem nada dentro. Então ele movimenta, ele é leve, ele pirambula de igreja para igreja, vai para lá e para cá, movimenta, rola, pula, mas não muda nada, porque não tem nada no seu interior, não tem semente.
Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é tão bom, irmão. Deus é tão bom porque estamos vivendo no período da graça. E no período da graça, o tempo vai passando e alguém fala: vou orar para Deus matar, eu vou orar para Deus fazer justiça. Que fazer justiça o quê? Que matar o quê? Deus está só deixando o fruto crescer. Deixa crescer a planta, deixa crescer, deixa crescer. Quando chegar naquele dia, na colheita, eu farei a separação. Deus não vai fazer aquilo que nós queremos. Ele vai cumprir as suas palavras. Louvado seja o nome de Jesus. Então o semeador, ele fala sobre a importância. A primeira semente que cai ao pé do caminho é aquela semente que aquela semente que não tem, a pessoa não tem o entendimento dela e perde com facilidade.